Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículos de número 12 e 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: a oração precedendo grandes decisões. Bem, queridos, nós vivemos em um contexto onde os meios de comunicação encurtaram a distância entre o comunicador e o receptor da mensagem. A tecnologia repaginou a vida de muitas pessoas. Atualmente, ficamos sabendo o que acontece do outro lado do planeta em frações de segundos. Muitas decisões são tomadas a partir de informações que são noticiadas pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelos jornais impressos, por revistas e tantos outros meios de comunicação. Contudo, o excesso de informação tem contribuído para que as pessoas sejam solitárias em meio à multidão. Na maioria dos lares, os membros de uma família conhecem muito do que acontece no mundo exterior, mas desconhecem os dramas vividos por seus familiares. Ao olharmos atentamente para esse texto sagrado, eu e você, nós podemos perceber dois pontos que chamam a minha atenção e desejo que venha chamar também a sua atenção. Inicialmente, o tempo gasto por Jesus em oração. Se olharmos minuciosamente, perceberemos que ele passou uma noite inteira orando. Outro ponto interessante é que ele se retira para um local onde a natureza seria sua única companhia. É importante, contudo, esclarecer que não se trata do local, mas sim do propósito, pois foi o próprio Senhor Jesus quem disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6, o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É importante lembrar que Jesus teve intensos momentos de orações antes de importantes decisões, ou de grandes manifestações do seu poder, da sua grandeza, da sua graça. E nós podemos, de certa feita, testemunhar um desses grandiosos exemplos. E o evangelista Mateus nos mostra isso nesse evangelho, no capítulo de número 14, versos 23 a 25. E você podemos notar o seguinte: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Perceba você que Jesus ele passa aquela noite orando. É na quarta vigília da noite que Jesus vai andar sobre o mar. Mas perceba algo importante: a oração precedeu aquele acontecimento. Jesus tirou um momento, com certeza relevante, de intimidade com o Pai. Particularmente, eu concordo com aquela frase que expressa a mais pura verdade quando se diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Nesse sentido, percebo que quanto mais orarmos, como também mais comunhão com o Pai buscarmos, maior será a nossa intimidade com Ele.
mais liberdade ele terá para agir em nossa vida. E, como consequência disso, mais poder do Espírito Santo, ou melhor, mais mover do Espírito Santo teremos em nossa vida. Devo lhe perguntar, quanto tempo você gasta em oração diariamente? Como anda o seu grau de intimidade com o Senhor Deus? Antes das grandes decisões, você costuma orar? Pense nisso e siga o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza você vai perceber claramente as grandes manifestações do poder de Deus na sua vida, na sua família, aonde você mora e em tudo que você faz. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.